Bom, acho que estou online já. Boa noite, meu nome é Diego Oliveira, sou agente cultural da comissão organizadora da Build, evento em organização conjunta com o Governo do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba e Startup Literária Impérios Sagrados. A Bienal acontecerá no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, sendo a primeira do gênero no país. Hoje, nós teremos o convidado especial Felipe Carlos de Carvalho. Antes de chamá-lo, gostaria de tecer alguns agradecimentos ao Governo do Estado e à Prefeitura de Curitiba, aos mais de 50 estandistas e a todo o pessoal da Feira Gastronômica, aos nossos painelistas, de forma muito carinhosa, o Felipe, Fernando Arazão, Cris, dos podcasts, Podcast Tchê, Fora do Meio, Devaneios do Cris e o Podcast com Dendê. Por fim, a todos os voluntários da comissão organizadora da Bilbit. Na criação artística temos a Monique Vegas, Jéssica Irota, Renato Gonçalves Peruso, Sabrina Favarin e a Camila Les. A equipe de comunicação, com Doca Soares, Tatiana Miller, Gabriel Borges e Felipe Holanda. Nas artes cênicas, Matheus Carriel. O coordenador de esportes de League of Legends, Gigi Leão. No executivo, eu mesmo, Diego Oliveira, e o Ellison Pereira de Almeida. O arquiteto responsável pelo evento é o Ralph Skrepka. O agente cultural jurídico, Maria Fernanda Pacheco, e o curador da Bienal, nessa edição de Curitiba, Christian de Abreu Quevedo. Agora, finalmente, chegamos a convidar o nosso convidado de hoje. Felipe Carlos de Carvalho é ativista, político, liberal e LGBTI+, é coordenador estadual da Diversidade 23, setorial LGBTI+, da Cidadania 23, e associado aos Livres, movimento cívico em que atua mais fortemente no setorial McCloskey, também voltada para a pauta LGBTI+. O tema de hoje é sobre o mundo mundo público, igualmente para todos. Boa noite, Felipe. Acredito que esteja já na sala. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Diego? Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Felipe. Hoje, eu e a Monique vamos entrevistar o Felipe. Já temos uma pauta encaminhada, então ele já deve estar familiarizado com algumas perguntas. E para não perder tempo, porque nosso tempo é muito curto, temos aproximadamente 1 hora de live hoje, eu vou começar já fazendo a primeira pergunta. Tá ok, Felipe? Já é uma apresentação. Geralmente as pessoas perguntam quem é você, quando é um convidado numa live. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco diferente. Saber quem você não é, no sentido de quais são os seus princípios que não representam o Felipe. Pergunta um pouco diferente, não é mesmo? Bom, eu acho que os princípios que não me representam são qualquer forma de ideário antiliberal ou qualquer ideário conservador. Eu acho que qualquer coisa que nos prenda ao passado com medo de reformas, que nos segure nesse caminho que eu acho que é certo para o futuro, para o progresso, isso são coisas que não me representam. Então, não me representa também qualquer forma de preconceito e discriminação, qualquer coisa que eu acho que deveria ficar no passado e não deve ser um olhar para frente. Interessante. Bastante progressista. Sempre para frente. Bom, já vou fazendo a segunda pergunta. Já que estamos falando no mundo público, né, o que representa você direito? Qual a sua formação profissional? Conte mais um pouco sobre a sua vida. Quem é o Felipe? Bom, eu sou recém-formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sou carioca. E atuo no movimento LGBT e também no meio político, mais fortemente, pelo menos há 3 anos, desde 2017. Claro que eu tinha alguma atuação antes disso, mas não uma atuação institucionalizada, né? Em 2017, eu começo a atuar no movimento LGBT, à época estava sendo votado no Senado Federal a PLS 612, que era um projeto de lei de autoria da ex-senadora Marta Suplicy, que previa a legalização do casamento igualitário. Ou seja, a gente tem hoje o casamento homoafetivo, como ele é conhecido, mas ele parte única e exclusivamente de decisões de tribunais superiores. Então, ele veio através de, primeiro, uma decisão a favor da união estável afetiva no STF, e depois, como a união estável ela parte dos mesmos princípios que parte do casamento civil,
o STJ, então, decidiu, que, a partir daquela decisão do STF, que também o casamento civil deveria ser reconhecido a essa população, e a partir disso foi feita uma resolução do CNJ que nacionalizou essa decisão. Mas ainda assim é algo que se torna incerto diante do mundo político, porque eventuais decisões políticas podem fazer com que a gente tenha um retrocesso nessa pauta, e por isso seria importante que a gente incluísse no Código Civil e na nossa legislação o casamento civil igualitário. Infelizmente, a gente conhece o nosso legislativo, né? Na verdade, se a gente for observar todas as nossas conquistas recentes como movimento LGBT no Brasil, nada partiu do Legislativo Federal, e então, assim, o PLS 612 foi arquivado. A gente até acreditava que tinha os votos à época, mas uma estratégia de quem liderou o movimento contra o casamento civil igualitário, que foi o Magno Malta, foi de esvaziar as sessões. E, então, a gente não levou o projeto à votação, não teve quórum para isso, mas foi essa a minha porta de entrada, de certa forma, nesse debate público. Foi a essa época que eu me associei à Aliança Nacional LGBTI, que talvez seja a maior representação nacional que a gente tem do movimento. Claro que a gente tem outras também, mas eu tenho muito respeito pela Aliança. E foi então que eu também me aproximei ao PPS, então chamado PPS, hoje em dia se chama Cidadania 23, um partido político, ao qual me afiliei em 2018, e então participei ajudando e assessorando candidaturas em 2018, e isso também está acontecendo agora em 2020, mas em 2019 eu acabei assumindo a coordenação estadual da Diversidade 23, não do Paraná, como talvez muitas pessoas aqui que nos assistem sejam de lá, mas do Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa coordenação estadual no Rio de Janeiro, e hoje em dia atuo, como o Diego falou, também muito fortemente no Movimento Livres, que eu acho que é talvez o que mais me represente politicamente hoje no cenário político brasileiro, e nada impede que eu tenha atuação dentro do movimento e igualmente dentro do partido político. E o Movimento Livres, ele defende um liberalismo que talvez não seja o que a gente está mais acostumado a ouvir no Brasil, porque é um liberalismo por completo, né? Liberdade por inteiro. A gente costuma usar esses termos para dizer que somos liberais na economia, mas somos muito liberais no costumes também. A gente acha que essas duas coisas caminham juntas. Maravilha. Felipe, não está na pauta, mas eu gostaria muito de perguntar a sua idade. Eu tenho 24 anos. 24 anos. É um comentário à parte, fora do nosso roteiro, mas é notável como cada vez mais as pessoas com menos idade estão ingressando no mundo político e se tornando de forma mais ativa na sociedade, vendo que realmente é dessa forma que a gente vai conseguir esculpir um país melhor e com melhores leis, não é mesmo? Parece que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade em tornar esse ambiente melhor. Isso é muito bacana. Eu tenho 30 anos de idade já, acho que não pareço muito, mas mas é muito importante realmente a gente estar fazendo esse nosso papel como cidadão, né? E, obviamente, já deixo um parabéns pessoal para você por essa iniciativa, tão cedo já, obviamente, sua escolha de profissão também deve ter sido norteada por essa sua iniciativa, não é mesmo, ativista. Então, gostaria que você comentasse sobre o que te motivou, assim, como que foi esse gatilho que fez você tomar essa iniciativa? Poxa, eu vou estudar direito, eu vou realmente dedicar meu tempo para algo maior do que eu mesmo, né? Eu acho que o direito, ainda mais quando a gente está numa época de decisão, né, de terceiro ano, de fim do ensino médio, que caminho seguir, se que vai ser um caminho trilhado por meio do ensino superior, ele acaba partindo muitas vezes, eu acho que de uma sede por utopia, ou então um desejo por melhor, um desejo de mudança, de justiça, de uma cabeça jovem, mas que eu tenho... Eu fico muito feliz de ter sido assim, e isso também, claro, está intimamente relacionado às opções que eu fiz depois por ingressar um pouco nesse mundo político, e isso está diretamente relacionado com o que a gente passa como pessoas LGBTs na adolescência, no ensino médio. Muitas vezes é um período difícil, de dificuldades com saúde mental, né, e com bem-estar psicológico, e para mim isso foi algo que me catapultou a buscar
o bem por outras pessoas também. Então, eu acho que isso foi minha porta de entrada na política. Eu acabei me sensibilizando muito para fazer com que pessoas não passassem necessariamente pelo que eu passei ou pelo que vários amigos meus passaram com relação a dificuldades na família, dificuldades na escola. E eu acho que grande parte disso, ou pelo menos a forma mais eficiente da gente trazer alguma mudança nisso é ter algum tipo de atividade no mundo político. E assim acabei entrando e depois não saí mais, né? Eu acho que quanto mais tempo passa, mais intensivamente eu estou envolvido na política de alguma forma. É legal de ver que essa geração de agora, ela é movida por paixão e por engajamento, né? Eu acho que é muito legal ver essa galerinha de 20, 30 anos realmente fazendo alguma coisa para mudar a sociedade, né? Para mudar o meio que vive, para melhorar realmente. E o Felipe é prova disso, né? Tão novo já e já à frente, já fazendo as mudanças, participando das mudanças que ele acha que é necessário para a sociedade. Que, na verdade, são necessárias, né, Felipe? Isso tem sempre um claro lado positivo. Eu acho que é importantíssimo que a juventude se envolva cada vez mais na política, até por uma questão de falta de representatividade que é generalizada no Brasil, né, para todos os setores, mas para a juventude eu acho que é uma coisa ainda mais intensa, né? A gente não se vê no processo decisório, a gente não vê legislação direcionada a pessoas jovens, ou então pessoas que, pelo menos, decisões que partam de um conhecimento sobre a juventude. Eu acho que isso falta muito ao espaço público brasileiro, ao espaço político brasileiro, mas, ao mesmo tempo, por esse ser uma fala que eu ouço muito frequentemente, né, quando as pessoas me veem em espaços políticos, e muitas vezes as pessoas até que me acompanham no Facebook ou em redes sociais, elas ficam espantadas, às vezes, quando ficam sabendo da minha idade, porque, pela forma como me posiciono, às vezes as pessoas têm a impressão de que eu já estou numa carreira profissional há mais tempo, ou optei pela política mais tarde. Mas isso, na verdade, é sintomático de um problema muito grave que existe no Brasil, né? Deveria ser natural, ou então deveria ser esperado da nossa esfera pública que o jovem esteja engajado e interessado na política, né? E eu acho que isso faz muita falta, então eu fico com esse sentimento dúbio, ou então que tem essas duas facetas quando falam sobre essa questão, então me parabenizam, não, você é tão jovem, está envolvido com política, justamente por causa disso, né? Eu penso, nossa, legal que as pessoas dizem isso, estão dando uma força, estão dando apoio, mas, ao mesmo tempo, é muito triste que não se espera do jovem que ele esteja envolvido, né? Sim. Exato. Tomando exatamente por essa via, gostaria que você comentasse sobre a Diversidade 23 e qual a importância de organizações como essa para representar a sociedade, né? Bom, o Diversidade 23, que talvez as pessoas não conheçam a setorial, ela é uma setorial partidária, né? Então, eu sou filiado a um partido que se chama Cidadania 23. A Diversidade 23 é um núcleo temático do partido que é voltado especificamente para a população LGBTI+, e para nossas pautas e nossas demandas. Isso existe em diversos partidos no Brasil, né? A gente sabe que é um sistema com mais de 30 partidos, mas existem muitos partidos que têm uma setorial de diversidade, mas, infelizmente, em grande parte deles é uma setorial que não tem tanta importância, não é estatutária como é no Cidadania, então não tem esse nível de representação dentro da entidade, dentro do partido. E, assim como em outros contextos, né, não estou falando só especificamente de partido, é importante a gente ter esse nível de representação até no setor privado, a gente vê empresas que têm um grupo específico se preocupando com a questão da diversidade, elas acabam tendo melhores resultados, acabam experienciando melhor inclusão, e como saiu essa semana, um relatório que foi pedido por iniciativa do Diversidade 23, acabou sendo iniciado com emenda parlamentar, se não me engano, do senador Cristóvão, na época que ele era senador, e que conseguiu avaliar que por mais de 50%, na verdade, das pessoas LGBTs, ou pessoas, eu acho que esse dado é mais especificamente para pessoas bi e homossexuais, elas, no espaço do trabalho, elas não se assumem. E quando eu digo não se assumem, às vezes as pessoas que não são LGBTs e não têm contato com isso, elas não percebem o nível de gravidade disso. Porque quando você está no cafezinho, no escritório, conversando sobre como foi o fim de semana, por exemplo, numa segunda-feira,
é natural que você fale, não, se eu fosse uma pessoa heterossexual, né? Não, eu fui jantar com minha namorada, depois a gente foi para uma festa com umas amigas dela e tal. Isso seria uma conversa normal, isso seria uma socialização normal. A pessoa que é homossexual ou bissexual, ela acaba se abstendo de ter essa conversa por uma questão de, olha, talvez se eu seja aberto sobre minha própria sexualidade, eu posso sofrer represálias nesse meio corporativo, eu posso ter dificuldades numa promoção. Enfim, isso tudo para dizer que é importante a gente ter esse tipo de setor, ou então esse tipo de representatividade em qualquer tipo de entidade, seja ela pública ou privada, e também ONGs, né? Enfim, eu acho importante que a gente tenha essa representatividade em qualquer espaço. Mas, especificamente no meio político, como eu falei, a gente tem vários partidos que têm essa entidade, tem o equivalente, mas não é um equivalente com influência, e a gente tem outros em que eu tenho muito orgulho de dizer que é o caso do Diversidade 23, é o caso do meu partido, do Cidadania, porque a gente até teve uma pequena conversa aqui antes da live entre nós, e eu estava falando sobre como o presidente nacional do partido, Roberto Freire, ele defendeu que fosse incluído na Constituição brasileira, então, a vedação à discriminação com base em etnia, com base em procedência, com base em raça, fosse também gênero, fosse também incluída orientação sexual. Então, isso é um debate que existe na seara pública brasileira desde aquela época. E a gente tinha uma pessoa do peso de Roberto Freire defendendo isso em 1987. Então, são o quê? 33 anos atrás. Isso tem a ver com a nossa história de partido, isso tem a ver com o fato de que o Diversidade 23 teve muitas vitórias importantes. Nós fomos autores da ação da DO 26 no Supremo Tribunal Federal, que conseguiu a criminalização da LGBTfobia no Brasil, uma grande conquista. Também fomos super importantes na advocacy junto ao Supremo a favor da doação de sangue por homossexuais, que foi uma conquista nossa de agora, desse ano, o que é impressionante, né? Que foi super, né? Foi super legal isso. Foi incrível, e às vezes eu até brinco, às vezes, com um certo sarcasmo, talvez seja um pouco do meu lado, um pouco... Eu prefiro dizer realista, mas algumas pessoas dizem pessimista demais, que a gente foi conquistar esse tipo de direito justamente quando? Numa pandemia, quando se faltava sangue. Que os bancos de sangue estavam sem sangue. Então, a gente precisa de alguém, né? Então, vamos ver se com esse pessoal a gente consegue. Né? Até antes, o sangue não valia a pena, era um sangue sujo, era um sangue que merecia ser discriminado. Eu acho isso muito pesado. Era um sangue que trazia risco, né? Sim, e a gente tem que pensar, isso eu acho sempre bom explicar, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas não é verdade que existe uma prevalência maior de HIV entre gays e coisas do tipo? Mas muitas vezes as pessoas não conhecem como é que é o procedimento hoje para doação de sangue, né? Existe uma testagem da amostra, doada por cada pessoa, se eventualmente aparecer alguma coisa na testagem, aquele sangue vai ser descartado, e mesmo antes disso é feita uma triagem. E na triagem se respondem perguntas como: quantos parceiros sexuais você teve nos últimos X meses? Você usou alguma droga injetável nos últimos X meses? Alguma outra droga ilegal? Você fez uma tatuagem no último ano? Você teve algum procedimento dentário no último mês? Enfim, é um relatório muito grande, você tem que responder cada uma das perguntas. E o grande problema era que, antes, como é que era a pergunta sobre homens que fazem sexo com homens? Você teve relação anal com outro homem no último ano? E ainda que você dissesse, sim, eu estou num relacionamento monogâmico, exclusivo com meu namorado, marido, e só nós nos relacionamos no último ano, você era automaticamente descartado na triagem. Enquanto uma pessoa heterossexual que teve algumas parceiras ou alguns parceiros nos últimos meses, passava. Então, essa que é a questão. A gente tem que pensar muito em qual é a base, às vezes, para esse tipo de decisão política, que, nesse caso, era uma visão completamente antiquada de grupo de risco, que era o que se via na medicina até o fim da década de 90, quando se tinha até muita dificuldade também de fazer a testagem desses materiais e não se sabia tão bem como se dava a transferência do vírus, né? E, hoje em dia, em que esse debate já está completamente superado, que a gente conhece que, na verdade, o problema são comportamentos de risco, e que, se a gente for ver em números absolutos, existem mais heterossexuais com HIV no Brasil do que homossexuais. Então, é um debate que precisava ser atualizado, e que foi atualizado mais, de novo, por meio do judiciário, né, que
no Brasil é uma questão complicada, né? Mas é como a gente tem tido abertura para atuar e conquistar nossos direitos, é esse caminho, muitas vezes, que o Diversidade 23 tem buscado, né? Porque se a gente depender do legislativo, nada passa, e do executivo, são raras as conquistas, mas às vezes já passaram algumas coisas sim, tanto no governo Dilma foram algumas coisas, no governo Temer também, a gente conseguiu o nome social em escolas públicas para crianças transexuais, né, que querem se identificar querem apresentar o seu nome social como aquele a ser respeitado. A gente conseguiu, por exemplo, no MEC, durante o governo Temer, com o MEC sobre os democratas, né, que é uma coisa que talvez não fosse tão esperada de gente que não conhece tanto como vem sendo o processo decisório, mas que foi uma conquista que deve ser congratulada, sabe? Mas, tirando isso, a grande maior parte das conquistas a gente consegue por meio do judiciário, que é um sintoma de um problema sério no Brasil. A esfera representativa, eleita pelo povo, não consegue esses avanços para a população LGBT. Pois é. E, ao visto, o problema não se restringe num âmbito político, legislativo ou executivo, né? É uma questão que chega a ser cultural, de educação, né, da própria população. Sim, estrutural. Exatamente. Abordando essa questão, você poderia comentar o que você acha que poderia ser feito para ter uma melhora nessa questão social, nessa questão cultural, das famílias, dos indivíduos, da própria população em si? Né? Diego, eu acho que... Bom, eu acredito muito na educação, e eu acho que é na educação que a gente tem que apostar nossas fichas, né? Não existe nenhum caminho que não seja por meio do acesso à informação, e eu acho que o grande potencial de alteração dessa realidade no país é a educação. A gente precisa por mais que seja polêmico, a gente precisa de educação sexual nas escolas. E educação sexual, quando eu digo isso, não é o que muitas vezes pessoas acreditam que seja, é só uma questão de respeito, quando a gente está falando sobre identidade de gênero e orientação sexual, e quando a gente está falando de, propriamente, sexo, a gente está falando de uma questão de prevenção a abusos sexuais, prevenção a estupros, e isso se dá através de uma educação sexual no colégio, mas toda a questão de respeito que a gente pode ver, até por meio das aulas de geografia, das aulas de história, das aulas de filosofia. A gente teve uma conquista recente no Brasil, que é a história do movimento negro, já deveria estar aparecendo nas escolas numa cadeira de história. A gente tem história africana, que é para valorizar também essa parcela tão grande, tão significativa da população brasileira nos colégios. Mas por que a gente não pode falar em história do movimento LGBT também? Porque é uma história que vai ser mais valorizada cada vez mais, eu acho que no futuro, porque é a nova fronteira dos direitos civis, na minha opinião, e isso já é uma coisa que vem acontecendo em alguns países. A Escócia teve essa decisão recentemente, que foi super compartilhada pelas redes sociais, enfim, eu vi em muitos espaços, e fiquei muito feliz com isso, porque durante a graduação, eu tive uma experiência incrível, que foi através de um convênio da minha universidade, eu ter conseguido estudar na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e conhecer uma realidade que é completamente diferente, né? Um país onde a liderança recente, né? Isso não é no momento, mas poucos anos atrás, a liderança do Partido Conservador da Escócia era uma mulher lésbica, assumida, né? Então, a gente vê como é que essas coisas são diferentes, como é que podem vir a ser diferentes. Eu acho que a gente tem que se espelhar nesses exemplos para a gente conseguir realmente uma realidade em que as pessoas se respeitem, porque é basicamente isso. A gente precisa de um respeito e de um acolhimento. Porque enquanto a gente não tiver isso, não é só a questão da sociedade não respeitar nas ruas, não é só a questão da gente não conseguir eleger um governo que represente também essa população que é muito subrepresentada nas esferas eleitas, né? Mas também uma questão super basilar, porque a partir do momento que você não ensina nada disso nos colégios, os colégios acabam se tornando espaços tóxicos para a população LGBT. Eles acabam levando a evasão escolar, eles acabam fazendo com que essa população não tenha acesso, de fato, a uma educação qualificada e depois não possa buscar, talvez, um ensino superior ou, então, algum tipo de especialização, porque ela acaba saindo da escola mais cedo. A partir do momento que você não tem respeito, você não tem o acolhimento em casa, você vai à escola e também não tem o acolhimento no ambiente escolar, você fica perdido. E fica sem lugar no mundo. Fica sem lugar no mundo completamente. E é isso que leva, por exemplo, a dados que a gente tem levantados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais,
no Brasil, que, como a gente não tem dados públicos, eu acho que talvez seja das instituições mais confiáveis que a gente pode falar em dados para essa população no contexto nacional. A gente vê que a evasão escolar e a expulsão de casa de pessoas trans, em média, no Brasil, fica em torno dos 13 aos 15 anos. A pessoa é expulsa de casa, em média, dos 13 aos 15 anos. Nossa. E também não tem espaço na escola. E aí, o que isso acaba levando à realidade? Tem gente que pensa que, de forma super conservadora e preconceituosa, na verdade, nem chamo de conservador, eu acho que é puro preconceito e discriminação mesmo, que pessoas trans e travestis estão nas ruas trabalhando como trabalhadores do sexo por livre e espontânea vontade, porque existe algum interesse nessas pessoas por isso. Mas, na verdade, a entrada nesse mercado, se é que eu posso dizer, é por causa disso, porque a pessoa está despreparada pelo ponto de vista de qualificação escolar, ela não tem acolhimento em casa, não tem base para isso, e acaba morando nas ruas com 15 anos de idade. A única acesso que as pessoas têm ao ganha-pão, a algum tipo de renda, a algum nível de meio de sustentar, é por meio da prostituição. E aí isso leva ao próximo dado que também é levantado pela ANTRA, que é de que, no Brasil, perto de 90% das mulheres trans e travestis passaram ou vão passar em algum momento de suas vidas pela prostituição. Então, a gente vê que não existe acesso ao mercado formal de trabalho, e a gente também leva, e aí é o último dado sobre essa população que eu acho extremamente importante de eu falar em quase todas as ocasiões que eu posso falar sobre o assunto, que é de que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil está abaixo dos 40 anos, quando da população em geral está bastante acima dos 70. Então, como se a gente tirasse dessa população metade da vida delas, por uma questão de marginalização, de submissão ao subemprego, de submissão, muitas vezes, a ambientes com drogas. E essa é a realidade que a gente precisa começar a combater, e eu acho que o principal caminho, a pedra fundamental para isso é a educação. Nossa, dados assustadores, assim, realmente. E é fácil passar despercebido, porque isso não se mostra na televisão, nas mídias, é algo que, como dizem, né, é o nosso esqueleto no armário, né? Sim. Aquilo que a gente está tentando omitir, esconder da população. E que bom que existem organizações e pessoas que estão dispostas a fazer uma mudança e trazer isso à tona. Vamos encarar essa realidade e trazer realmente soluções, porque do jeito que está, eu acho que é bem complicado. Eu gostaria que você comentasse alguma experiência que você teve, que possa ter sido a mais marcante, que emocionou, algum projeto que você participou, que trouxe bons resultados, trazer boas notícias aí hoje à noite, se possível. Olha, eu tenho... É engraçado quando me perguntam coisas nessa linha. Claro que a gente tem grandes projetos que a gente vai fazendo ao longo da vida política, mas eu acho que as coisas mais gratificantes, elas vêm de um impacto muito palpável que você perceba que você tem na vida da pessoa. Porque o ativismo político é isso, você sabe que você tem algum impacto, mas esse impacto é muito abstrato, você não percebe diretamente, muitas vezes você vê uma conquista pela qual você batalhou muito, mas é claro que, em sua consciência, você tem a humildade de reconhecer que outras 1.000 pessoas fizeram a mesma batalha, outras 500.000, outros 1 milhão de pessoas fizeram a mesma batalha que você. E aí você, às vezes, não atribui isso diretamente à sua atuação. Então, é claro que tudo isso que eu elenquei, até como vitórias do Diversidade 23, me dão muito orgulho e são coisas que me dão grande esperança de que a gente vai continuar caminhando nessa linha no futuro. Eu não vejo um retrocesso a longo prazo. Eu acho que pontualmente a gente pode ter um retrocesso ou outro, mas eu acho que o caminho é um único e ele vai seguir para frente. Mas eu sinto que os impactos mais... que me dão mais prazer, assim, pessoal, são coisas muito pequenas, na verdade, porque da mesma forma que o que me motivou a entrar nesse debate público foram injustiças que eu vi na adolescência, então discriminações que eu tenho sofrido, ou que eu via outras pessoas sofrendo, muitas vezes hoje o que me deixa mais satisfeito é conseguir, com a minha visibilidade que eu conquistei, ver pessoas me procurando naquela mesma situação que eu estive 10 anos atrás e falando, olha, eu acompanho o seu Facebook,
ninguém sabe da minha sexualidade, eu estou me descobrindo, mas eu queria conversar, talvez você nem veja essa mensagem, mas eu queria conversar com você sobre o assunto, porque eu não tenho mais ninguém para falar sobre isso. E aí você conversa com essa pessoa, e para mim bate muito forte aquela ideia de eu não tive essa pessoa para conversar comigo quando eu estava passando por dificuldades, ou quando eu estava inseguro, ou quando eu tinha medo de me assumir, enfim, e de enfrentar esses desafios. E ser essa pessoa para alguém é a coisa mais gratificante que existe, porque você começa uma conversa, você começa a tentar fazer a pessoa se sentir mais confortável consigo mesma, você tem esse contato mais humano, né? E o mais incrível é quando você faz isso e chega 2 anos depois, assim, você perde contato, né? A pessoa agradece, então você perde contato, e 2 anos depois entra uma mensagem e fala, cara, eu estava mexendo aqui no Facebook, eu estava vendo alguma coisa em redes sociais, eu vi um vídeo seu falando, e eu lembrei de você e vim falar contigo porque eu queria te falar que você teve um grande impacto na minha vida. E isso já aconteceu comigo, assim, algumas vezes, para dizer no mínimo, e cada vez que eu recebo uma mensagem dessas é uma lágrima escorrendo, sabe? Porque é muito, muito, muito gratificante. É recompensador, né? Você conseguir mudar vidas. Né? Sim, e não precisa de tanto por isso, né, Felipe? Você está sendo você, está lutando pelo que você acredita, e isso inspira outras pessoas também. Isso é maravilhoso. Tomara que a gente comece aquele efeito de corrente do bem, né? Um efeito que provavelmente essa pessoa que se inspirou em você também possa vir a inspirar alguma outra pessoa a ser, pelo menos, aquele foco de luz que no momento de penumbra a gente acaba precisando, não é mesmo? Isso é muito bacana. Você teria algum conselho para dar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, ou de forma genérica, assim, o que você queria deixar assim, de uma mensagem coletiva para as pessoas? Olha, eu acho que quando a gente opta por ter algum tipo de impacto ou por identificar uma causa que te move, enfim, a gente muitas vezes pensa que para a gente contribuir para isso, a gente vai precisar de muita dedicação e que a gente talvez não tenha disponibilidade para isso. E o que eu acho muito importante dizer, eu tento dizer para muitas pessoas, até na vida partidária, assim, gente que fala, nossa, eu me interesso por partido político, mas eu não quero me filiar porque vai dar muito trabalho, mas isso serve para qualquer setor, assim. Muitas vezes você pode fazer um impacto com um esforço muito menor do que você imagina. E eu acho que vale muito a pena você buscar uma iniciativa com a qual você se identifique para ver de que forma você pode contribuir. Porque, às vezes, pode ser algo que, para você, não seja realmente algo que pareça estar te custando tempo, te custando dedicação, pode ser uma coisa de meia hora aqui, meia hora lá, pode ser uma coisa de fim de semana. Essa mesma questão de você conversar com alguém, por exemplo, de pessoas que eu vejo, uma forma muito fácil que eu acho, e muito única, de ajudar alguém que está por esse processo de se assumir, passando dificuldade, que aí é uma coisa muito relacionada com a atuação que eu já tive, pelo menos, partidária e no mundo público. Por exemplo, quando um homem gay está num aplicativo de relacionamentos. É um exemplo que eu gosto de dar, até porque eu acho bastante inusitado e eu acho que pode fazer toda a diferença. Sempre tem a pessoa lá, que é aquele jovem de 18 anos, de 19 anos, que você percebe que está inseguro, que está em dúvida, não sabe ainda, não se entende ainda como gay, não entende ainda a sua sexualidade, e essa pessoa busca um contato com você e você não precisa só, não me interessei por essa pessoa, sabe, essa coisa meio desumana, um contato frio que seja natural desses ambientes virtuais. Você pode começar uma conversa, porque muitas vezes essa pessoa está passando exatamente por aquilo que você passou não sei quantos anos atrás. E ter uma pessoa para ser referência, para falar de forma afetiva, de ser um ombro amigo, ou então de dar exemplos sobre como isso foi ao longo da sua vida e como isso pode ser para essa pessoa, como se abrir para amigos, ou então ter uma vida mais leve com a própria identidade, com a própria sexualidade, pode fazer a diferença. Muitas vezes essa conversa pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Essa é uma pessoa que está com dificuldades psicológicas consequentes desse processo, que é difícil.
e muitas vezes ter uma única pessoa para conversar pode fazer toda a diferença. Então, esse é o exemplo que eu dou para o meio gay, mais especificamente, mas, assim, qualquer iniciativa, assim, se vocês quiserem acompanhar uma iniciativa nas redes sociais, se vocês quiserem compartilhar os posts, se vocês quiserem participar de uma reunião, a grande maior parte dessas iniciativas que são feitas por livre e espontânea vontade dos seus associados ou daquelas pessoas que participam, elas vão estar super abertas a receber você para que você conheça melhor o trabalho deles. E eu acho que esse é uma porta de entrada que você vai ter muito prazer em passar e depois vai conseguir compartilhar com outras pessoas. A gente está falando, né, de compartilhar, de inspirar. Antes de começar a live, a gente estava conversando e a Bienal surgiu assim, né, de uma iniciativa para gerar uma mudança na sociedade, né? E eu acredito que se cada pessoa tomar uma iniciativa que seja, que represente seus ideais, que represente sua luta, ela consegue mudar a vida das pessoas que estão ao redor, né? Quando eu fiquei sabendo do projeto da Bienal, eu fiquei encantada porque eu vi ali uma oportunidade de eu, Monique, poder tocar a vida de outras pessoas, de levar adiante essa possibilidade de ser quem é. Porque, que nem você estava falando lá na reunião no trabalho, todo mundo conversando sobre como foi o fim de semana, e por várias vezes eu contei que eu saí com a minha amiga, né? Que eu fui viajar com uma amiga. Então, de levar para outras pessoas esse entendimento que eu tenho hoje de, não, eu não preciso esconder, né? De criar um ambiente saudável, seja na empresa, seja no meio dos amigos, seja no trabalho, em casa, de que eu posso ser quem eu sou. E dessa maneira influenciar os outros também, assim como você faz, né? Que eu acredito que assim como você influencia, você também deve ter alguém que te inspirou, não é? Claro. Quem que te inspirou, Felipe? Olha, são muitas as inspirações. Eu acho que para falar um nome que, já que eu estou aqui também como coordenador estadual da Diversidade 23, eu acho que um nome que eu respeito muito e que está nessa luta há muito tempo é Eliseu Neto, que é como se fosse meu superior, ele é o coordenador nacional da setorial, e foi eu acho que em grande parte foi a pessoa que me levou a me aproximar do PPS e perceber que era um partido que parecia com os meus ideais, que depois se tornou Cidadania, e que me inspirou essa minha porta de entrada no meio político e na militância LGBT, com certeza. Bacana, que bacana. Poxa, é importante a gente não parar com isso, né? E realmente comemorar cada pequena vitória que temos, né? Apesar de existirem muitos degraus ainda a serem percorridos, já estamos numa posição muito diferente, né? Se for comparar a abertura que temos em 2020, é muito, pelo menos, mais saudável do que era na década de 90, né? Eu tenho parentes, tenho um primo meu que demorou bastante para se assumir como homossexual, exatamente por esse entrave dentro da família, essa questão cultural que leva-se gerações, eu acredito, para que seja refinado, né? Não as leis às vezes podem ser aplicadas, mas o efeito que ela vai surtir na família, na vida das pessoas, às vezes demora um pouco mais do que numa casa legislativa, né? Então, acreditamos que através da Bienal seja uma dessas portas de entrada, assim, para mostrar, poxa, estamos evoluindo como sociedade, como indivíduos, como nação, estamos abordando vários tópicos e mostrando que, pelo menos acredito que a Bienal não receba um carimbo exclusivo de militância LGBT, mas ela também tange outros assuntos, literatura e o mundo geek. E as pessoas não são uma coisa só, não é mesmo? Exatamente. Todo mundo é uma pluralidade, um universo, uma aquarela de personalidades, de vontades, de desejos, de inspirações. Então, fazer a Bienal com que ela tenha não só essa chancela LGBTI+, e cultural, mas também abordar outros temas, e acredito que exista muita sinergia, né? Então, aproveitando esse normalizar, né? Exatamente. Normalizar o assunto. Não tratar como algo diferente, mas algo comum que as pessoas são, né? Exato. As pessoas são.
Acho que por aí. E eu gostaria que você comentasse, então, fora da nossa pauta, mas se tem algum outro viés que seja voltado do lado geek, literatura, você tem algum hobby assim, que você possa comentar conosco? Sei que foge um pouco da temática, mas é para a gente conhecer um pouco mais você como pessoa. Eu quando minha infância teve muita relação, enfim, com essas séries de filme, assim, de Harry Potter, que infelizmente eu fico muito triste com a tendência que J.K. Rowling tem tomado recentemente com relação à pauta trans, mas eu era um grande fã de Star Wars e também tive minha fase geek com jogos de computador. Eu passei alguns anos jogando um MMORPG chamado RuneScape. Então, tive alguns anos nessa. Mas eu acho que, entrando nessa temática especificamente da Bienal e do mundo geek, eu acho que é um espaço a ser conquistado como um espaço de acolhimento. Né? Ainda mais um mundo geek que possa ser trilhado por meio online mesmo, porque quando a gente tem limites, de repente dentro de uma comunidade pequena, dentro de um pequeno município, com relação às pessoas LGBTs também, eu acho que entrar numa comunidade online, num ambiente virtual que possa ser acolhedor, pode ter um grande impacto. E eu acho que a Bienal é um marco para dar visibilidade a isso, a esse mundo geek junto com o mundo LGBTI+, e uma coisa combinada. E por isso que eu acho que é uma mudança paradigmática que é importante, porque que são ambientes que podem criar comunidades acolhedoras que podem ser grande diferença na vida de pessoas que se veem como marginalizadas, que se veem como excluídas. Sabe que o propósito da Bienal não é ser só um evento, né? Chega lá no dia, expõe, acaba e acabou. O propósito da Bienal é mudar o mundo das pessoas, né? É mostrar para a sociedade que é possível se conectar às outras pessoas de forma real e viver essa diversidade todo mundo junto. E também abrir oportunidades para quem ainda não tem visibilidade, né? Por isso que a gente traz ali os concursos acadêmico, literário, de drag queen, de cosplay, né? Nossa, o dia caiu. Acho que sim. E tem todo esse palco mesmo para trazer, né, pessoas para se mostrar, para se apresentar, né, para ter o protagonismo. Tanto que o pessoal do executivo, né, junto com toda a comissão agora, está elaborando um curso de teoria queer. Mas um curso que não vai tratar só de forma teórica, vai trazer na prática como que eu posso trabalhar isso, como que a minha empresa pode ser queer, como que eu posso vivenciar isso com os meus colaboradores, como que eu posso vivenciar isso na minha casa. Mundo de forma ampla. E, nossa, eu também caí, eu acho. Deu uma travadinha aqui, mas já está de volta. Voltei. E trazer para a sociedade é um curso gratuito. A gente vai oferecer esse curso de forma gratuita, porque a gente acha assim que o conhecimento transforma. Quando você falou ali das trans e das travestis, que sai muito cedo da escola, que não tem oportunidade de estudo, é óbvio que isso afeta na vida lá na frente. Ela não vai ter capacitada para trabalhar no emprego que existe, que exige um diploma ou algo assim, porque ela não teve oportunidade de estudar. Então, a Bienal, ela traz isso, ela traz esse palco para quem já está ali no meio acadêmico, ou já tem um livro, ou já é profissional do cosplay ou de drags, de startups também, mas ela também quer preparar as outras pessoas para poderem fazer isso mais para frente, né? Então, a gente visa muito isso, sabe? Eu acho uma coisa muito interessante que nem tinha passado pela minha cabeça ainda, mas que é interessante ser pensado, é o potencial de interação entre o mundo da arte drag e do cosplay, né?
Acho que pode ser um contato interessante nesse tipo de evento, e eu acho que tem muito espaço para enriquecimento mútuo aí. Recentemente, a gente, pelo Livres, pela Soterial McCluskey, que é a nossa editorial para a pauta LGBT, a gente fez um evento sobre arte e cultura drag, porque a cultura drag, a arte drag, é uma cultura, uma arte política, e também é uma arte de entretenimento, é um pouco dos dois. Eu acho que nesse meio LGBT e na militância LGBT, a gente tem esse histórico muito forte, porque um homem de saia, um homem com uma aparência, né, uma imagem feminina, uma maquiagem carregada feminina, é um statement político, assim, né? Sim. E eu acho muito interessante que a gente possa ter essas duas realidades também de interação com o mundo geek do cosplay, que tem virado cada vez mais politizado. Se a gente for acompanhar essas culturas em espaços de outros países, principalmente, eu acho que no contexto brasileiro talvez não tanto, já está começando a haver um discurso político, um debate político nesses meios, e eu acho interessante a possibilidade de explorar isso também. Eu assisto bastante live de jogos, né, de streamers que jogam e tal, e eu vejo muito essa comunidade se unindo cada vez mais para bloquear certos tipos de ataque, de ódio, né? Seja machistas, seja homofóbicos, né? Então, você vê que está tendo um movimento de retorno em que as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de coisa, e isso é muito legal. Oi, Diego. Acho que o Diego está de volta. Voltei, Você tá eu caí. Bem? Não machucou, tá? Não fez dodói? Não. Nossa, a idade chega para todos, a dificuldade de mexer nesses aplicativos aqui. Eu queria comentar também, vocês estavam falando sobre essas visibilidades. Eu, particularmente, gosto bastante de assistir RuPaul's Drag Race com minha namorada. Eu comecei acompanhando, a assistir com ela. Eu confesso que eu torci um pouco o nariz no começo, mas chegou um ponto que eu comecei a acompanhar mais que ela, né? E eu comecei a descobrir um tom artístico que tem dentro, né? Como essa forma de se expressar não era só a pessoa se travestindo, mas como aquilo é complexo, é completo, né? A questão de maquiagem, de preparo, de interpretação, realmente é uma arte, né? Esse paralelo que se faz também com o cosplay, vamos tentar trazer também no nosso evento online, né? Os pontos em comuns que existem, como você incorporar um personagem, né? Desde a arte e no evento físico pretendemos fazer um workshop também de maquiagem, tanto para o cosplay como para o público drag, porque realmente é um grande desafio. Eu já tentei me maquiar e não é nada fácil. Chorei, enfiei o lápis no olho, realmente eu precisava de um treinamento. Poxa, o que eu reclamei só para tirar com pinça aqui a sobrancelha foi piada. E eu tô falando a verdade, não. Bom, meu namorado ficou super animado com essa história da Bienal LGBT Geek e já estava até que falando que vai aparecer lá de cosplay com certeza. Por favor, vocês estão convidadíssimos. Cosplay liberado. Eu vou fazer o meu primeiro cosplay para a Bienal, né? Eu vou tirar Aliás, o projeto da Mari. Olá! Tudo bom? Ele não está ouvindo vocês. Por causa do fone. Então, por favor, passe para ele o nosso convite de vir convidado de honra para cá. Você está como convidado de honra. Muito obrigado. E está registrado que vocês se comprometeram aí. Então... E que está registrado que nos comprometemos aí. Então, agora temos um compromisso em Curitiba ano que vem. Maravilha. Bom, gente, a gente está chegando quase em 50 minutos da nossa live. Gostaria de saber se vocês têm mais algumas considerações a fazerem, o que vocês gostariam de fazer os últimos comentários. Posso só ler os comentários ali do Face? Claro. Sim, claro. Vamos lá. Então tá. A Tatiana Miller mandou boa noite pra gente, ela é da comissão. O Christian, nosso querido curador da Bienal, falou que live, que ele está amando a discussão. E disse que o Diego parece ter 30 anos, sim.
Se eu tirar a barba, eu ganho, eu perco 10. Diego, eu tenho 34. Eu sou a mais velha aqui, me respeitem. A Tatiana diz que educação é um caminho muito importante e fundamental. O Tom Araguchi, querido, diz que é muito bom ouvir o Felipe falando. E diz que é uma grande live. E eu acho que eu pulei. E o Caio Paixão mandou um oi pra gente. Caio Paixão foi esse que vocês acabaram de ver. Oi, Caio! Mas, assim, de considerações que eu acho importante fazer, até sobre a fala da Monique antes, que estava dizendo que essas comunidades de streaming agora estão se conscientizando e se colocando contra machismo, LGBTfobia. Até sobre essa experiência que eu tive com o RuneScape, quando eu jogava, comecei a jogar, deve ter uns, sei lá, acho que deve ter sido com uns 9 anos, então uns 15 anos atrás, joguei por alguns anos, mas eu achava um pouco tóxico, assim, porque eu percebia que a comunidade de gamers ainda era muito machista, homofóbica também, muitas vezes, e muito por causa desse potencial que eu acho que existe para acolhimento nesses meios virtuais, é algo que eu achava muito triste, né? E é algo que seria muito importante de mudar daqui para frente. Eu acho que tem muito impacto sobre a vida de jovens e eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar para fazer. Eu não sei exatamente de que forma, mas se vocês tiverem ideia de como ter esse tipo de influência, de como atuar também nesse meio, eu aceito sugestões. Vamos pensar juntos, né? Exatamente. Cabe a nós construir um lugar melhor, né? Com certeza. Felipe, muito obrigada. Eu estou encantada com o seu trabalho, com a sua história. Eu acho que a gente precisa de mais gente como você, né? Para realmente mudar a nossa sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua paixão. É muito legal. É muito legal ver tudo isso. E parabéns mesmo. Muito obrigado também. Eu acredito, assim, fielmente que esse trabalho que a gente está construindo é conjunto, né? E se vocês estão aqui comigo, se vocês estão construindo esse projeto para a Bienal, não sei se vocês já tinham alguma atuação nesse campo antes, mas sejam bem-vindos e contem comigo para qualquer iniciativa. Muito obrigada. Obrigado pela participação, obrigado pelas palavras e parabéns pelo seu trabalho, obviamente. E esperamos nos encontrar pessoalmente no evento físico, né? Conversar mais vezes, vamos trocar as redes sociais e acompanhe e ajude a divulgar nosso trabalho da Bienal. Acredito que tenha muito a ver com o trabalho que você vem desenvolvendo. E ficamos por aqui hoje. Novamente, obrigado e uma boa noite, Felipe. Muito obrigado, gente. Boa noite também a todos que estão nos assistindo, né? Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.